E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E hoje eu tenho aqui não só uma, mas duas convidadas e vai ser uma noite muito especial, porque eu tenho aqui a Luísa, que faz a locução da Arena do Grêmio, e tenho a Cris, que faz a locução da Neoquímica Arena, da Arena do Corinthians. Primeiro, antes de mais nada, muito obrigado por vocês toparem fazer. Ah, e tem o Romeu. O Romeu tá ali também, ó. Tá com um pouco de sono, o Romeu, mas ele tá ali. Primeiro, obrigado, meninas, por vocês terem topado. Sejam bem-vindas. Espero que vocês curtem nosso papo. Obrigada pelo Obrigada. convite. Quero agradecer a Cris também, né, que fez essa ponte aí, a Cris que veio trazer essa ideia, né, através de ti, veio me perguntar se eu topava. Aí eu disse, olha, a única forma de ver Grêmio e Corinthians junto é a gente estar aqui conversando. Verdade. Ai, gente. E aí, quando o Wesley veio com a ideia, eu falei, caramba, lógico. E eu nunca participei também de nenhuma conversa, né? Uma resenha assim, com outra amiga locutora também. A gente tem tantas aí, né, Lu? Aham. Por esse Bom, né? Brasilzão aí. Muito bom, muito gostoso. Meu, vamos lá, bora que bora. E eu tive essa ideia, eu tava lá na Arena do Grêmio o dia que eu tive essa ideia. Bom, deixa eu explicar algumas coisas assim, logo no começo do vídeo, para quem está vendo ficar mais tranquilo. Primeiro, nós estamos gravando dia 26 do 11 às 20 horas. Então, esse episódio ele vai na véspera do jogo Corinthians e Grêmio, que pode estar decidindo alguma coisa que nós aqui não sabemos. Então, a gente pode até É. dar palpite lá mais pro fim, pode conjecturar, mas saber, a gente não sabe. Então, se você está ouvindo ou vendo um pouquinho antes do jogo, ou mesmo depois do jogo, a gente não sabe o que aconteceu. Então, se a gente falar alguma bobagem aqui, vocês nos desculpem, porque a gente não consegue prever o futuro. A outra parte que eu vou contextualizar é que eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro em São Leopoldo, mas eu sou paulista, né? E eu sou corintiano. Minha esposa é gremista. Então eu é os dois estádios que eu acabo frequentando. O do Corinthians quando eu vou para São Paulo, porque eu vou ver meu time, e o do Grêmio porque eu vou com a minha esposa sempre lá. E aí o hotel tava no Grêmio e Atlético Goianiense. E aí foi quando eu tive essa ideia, eu falei, tá, e se a gente fizesse junto, né? Eu acho que ia ser bacana, até pra gente demonstrar que não é só eu e minha esposa que consegue assistir jogo um do lado do outro sem se matar, né? A gente pode coexistir, né? Eu acho que. E a Cris já tinha me falado que vocês tinham Uhum. contato e tal. Olha, eu coexisto com um colorado dentro da minha casa, né? Que é o meu marido. Acho que é bem pior do que ser Grêmio e Corinthians. Nossa. Então, assim. E como é que é essa relação, amiga? Fiquei curiosa. Olha, esse ano, a Cris sabe, né? Esse ano ele tá morando no Uruguai, né? Porque ele foi trabalhar no Uruguai. Mas assim, agora a gente tá muito tempo juntos, então agora a gente já se acostumou muito assim com isso, né? Digamos que o futebol fica pequeno perto da nossa relação, assim, né? Então, sabe, já não tem tanta zoação mais, assim, mas já teve muitos momentos, porque eu sou uma pessoa, agora eu tive que aprender um pouco a separar isso, porque eu virei uma profissional, né, do futebol. Mas eu sempre fui uma torcedora muito fervorosa, muito fanática. E isso, em muitos momentos, atrapalhava as minhas relações, assim, inclusive na escola, de tipo assim, brigar, bater boca com as pessoas e tal. E depois, no meu relacionamento, assim, teve um momento que a gente já teve que ir cada um para um quarto, né? Que ele já veio me pedir para não falar algumas coisas que eu tinha falado na cara dele. Aí eu gritava para fora da janela, em Grenal, sabe? Então, assim, eu tive que, com o tempo, eu amadureci, né? E consegui separar algumas coisas e colocar o futebol na caixinha do futebol, assim, pra mim, né? E o relacionamento na outra caixinha e saber que uma coisa não necessariamente tem que ter a ver com a outra, né? Foi mais ou menos assim. Que Já legal. que a gente entrou nesse assunto, já aconteceu contigo, Cris? Já teve um relacionamento com alguém assim, rival e que
Teve algum. Tão divergente, né? Não, nunca tive, nunca tive. Que nem a Mi, né? Minha mulher hoje, ela mano, não curte muito, não acompanha muito futebol. Acaba acompanhando mais Corinthians porque a minha vida, né? Vai toda pro Corinthians. Mas de toda a minha vida, assim, outras relações também nunca tive esse embate direto com alguém que fosse tão torcedor também, né? Assim como eu sou do Corinthians. É, ia ser engraçado, assim, nunca passei por essa experiência. Mas que bom que você soube se adaptar, né, Lu? Que é isso, né? Exato. Enfim, eu acho que eu aprendi, assim, o futebol é uma coisa muito importante na minha vida. Mas eu, sendo fanático, tem alguns momentos que a gente vê que o futebol, que o fanatismo atrapalha, né? A Sim. nossa vida, que a gente vai além, assim, do que precisa. Então, foram nesses momentos, assim, foi É. nesses momentos, né, que eu me dei por conta de que eu posso gostar e que as pessoas não precisam entender, né? Por exemplo, eu gosto muito mais de futebol do que o meu marido, né? Ele acompanha e tal, mas ele não gosta de ir no estádio, por exemplo. Ele é um cara que prefere ver em casa, né? Eu já ia sempre pro estádio, adoro. Então, e eu julgava muito a pessoa que fazia isso, sabe? A pessoa que quer assistir em casa. Achava chato pra caramba. E aí depois eu fui entender que, na verdade, as pessoas, elas têm formas, né, de ver e curtir as coisas que são diferentes, que não quer dizer que um curte mais do que o outro. Depende ali do Uhum. que tu valoriza, da experiência que pra ti é boa, pro outro pode não ser, né? Então, assim eu fui, né, colocando o futebol nessa caixinha, né, que eu digo, para fazer parte da minha vida, mas não ser algo doentio, que eu também acho que não é legal, né? Sim. Não, na verdade, eu acho que nada, né? Quando fica muito radical, normalmente vai dar problema, né? É lógico que para mim ficou um pouco mais fácil, porque como eu moro aqui, eu não convivo, né, com os rivais de fato, né? Assim, no dia a dia, né? Aquela coisa do dia a dia. Aqui fala corneta, né, Cris? Aqui fala da corneta. Aí a gente fala tiração de sarro, sei lá. Eu nem sei como É. fala mais, porque eu já sei tanto tempo aí, né? Mas então ficou um pouquinho mais fácil, porque eu não tenho essa coisa no dia a dia. Mas eu sou muito tranquilo, assim. Eu, eu, eu sou assim, no meu sofá ali ou lá no estádio, eu sou muito torcedor. Mas fora isso, eu sou muito tranquilo, assim. Eu respeito muito as opiniões e tal. Aqui em casa a gente tem um acordo, né? A gente não torce contra o outro a não ser que a gente tenha algum benefício direto, né? Que aí tá liberado, né? Se um tá jogando contra o outro, por exemplo, aí, né, agora, por exemplo, sei lá, o Grêmio vai jogar amanhã com o Cruzeiro. Não torço contra o Grêmio, até porque nos interessa, mas mesmo que não interessasse, eu não torceria, que a gente tem esse acordo. Mas indo pro dia a dia Ou aí, você torce calado, né? às vezes quando joga Corinthians e Grêmio e a gente não vai no estado tá aqui, eu consigo me controlar um pouco mais, assim, de me manifestar, né? Eu Em consigo, respeito. eu consigo me controlar um pouquinho mais, assim. Ela torce, ela é um pouco mais assim, mas ela nem era, sabe? É que essa coisa de eu acompanhar muito, e tal, ela começou a também, ela já era gremista, ela já gostava, mas ela não acompanhava tanto. Aí hoje ela acompanha mais. Uhum. E de Eu boa, tenho assim, uma quando ela história quer. muito legal para compartilhar sobre como é dividir a casa com um rival, assim, né? Desculpa te interromper, eu acabei te cortando sem querer. Mas quando é que foi isso? Eu acho que foi 2019, se eu não me engano, foi antes da pandemia. Teve um ano ali que o Inter quase foi campeão brasileiro, né? Um ano recente, assim. E isso estava se decidindo na última rodada. Se eu não me engano, foi o Flamengo que acabou ganhando o campeonato, né? Mas tinha uma chance ali de ser o Inter, era uma chance real, assim. Não me lembro muito bem o que tinha que acontecer. Eu acho que o Inter tinha que ganhar. E eu acho que o Uhum. Inter empatou ou perdeu, não me lembro. Mas foi muito engraçado, porque a gente tinha recém se mudado para esse apartamento onde moramos hoje. E o William tava, enfim, super torcendo ali e tal. E eu não conseguia sustentar, né, essa condição de ficar ali do lado dele.
E aí eu fui pra dentro do banheiro e fiquei trocando mensagens com um amigo meu que era gremista. E começou a dar certo, porque daí eu acho que eles empataram, ou que, enfim, deu errado. Eu disse: a gente não vai sair daqui até terminar esse jogo, porque a gente tá aqui dentro e tá dando certo. E ficamos trocando mensagem. Eu dentro do banheiro, né? Ele na casa dele. Enfim, já fiz isso. Já contribuiu para dar aquela força, né, para zicar. Exato. Não, tem algumas coisas. Eu acho que até eu contei essa história no episódio da Cris, mas enfim, como as pessoas passam aqui, não tem problema eu repetir. Aliás, eu acho que eu já contei essa história mais de uma vez. Porque o meu podcast não é de esporte, né? Mas ocasionalmente a gente fala, né? Então, acho que eu já contei essa história uma vez. Eu, uma vez fui assistir Corinthians e Grêmio, e eu normalmente vou na torcida do Grêmio com a minha esposa, né? Inclusive na Arena eu acho que eu nunca fui na torcida do Corinthians, no Olímpico eu tinha ido. E só que eu que comprei o ingresso, né? Aí o que eu fiz? Eu comprei quase que embaixo da torcida do Corinthians. Porque eu falei, pelo menos eu fico ouvindo ali, né? Gramado Sul. E ela me xingou muito, assim. Ela passou muita raiva, porque a gente ficou ali perto, a torcida do Corinthians é barulhenta, né? E ela me xingava durante o jogo, assim, ela falava, você fez de proposta. Eu falava, mas eu fiz, mas vocês têm 10 vezes mais gente, é só vocês cantar que vocês não ouvem, é bem tranquilo. Então essa história sempre volta aqui em casa, assim, aí nunca mais deixaram eu comprar ingresso, agora eu não compro mais. E aqui no sul teve uma coisa que hoje não tem mais, eu nem sei por que que isso se perdeu, mas começou a existir no clássico Grenal a torcida mista, né? E eu nunca fui, porque eu me nego. Porque se eu for, naquela época eu não era locutora, né? Mas assim, cara, eu vou pro estádio para extravasar, entendeu? Eu não vou pro estádio para cuidar o que eu vou falar sobre os colorados, sabe? Então eu nunca fui na torcida mista, falei pro William que eu nunca ia ser capaz de ir, porque gostava muito assim de ir pro estádio e era o dia que eu, ai, sabe, eu, enfim, espairecia e ficava ali naquele momento, porque é bom, né, também a gente xingar Sim, e tal, botar a raiva pra fora. é o Então, momento do nunca fomos na futebol, né? torcida. Exatamente. Nunca É, fomos na torcida. Né? E é acho um que exercício complicado. Eu devo é confessar que difícil. é um exercício complicado. Lógico, já me acostumei, mas é um exercício complicado. Cris, me fala um pouco. Vamos falar o que a gente acha que vai acontecer. A gente já vai entrar no assunto, tá? Quem tá ouvindo, chegou aí. É lógico, né? Gente, eu juntei duas pessoas que estão no meio do futebol, e eu gosto de futebol, então é quase inevitável a gente não falar de futebol, né? Mas a gente vai falar sobre a locução, o trabalho, o que estuda, como é que aconteceu, a gente vai falar disso já já. Mas antes de falar disso, porque a gente sabe que as pessoas entram, saem, nem todo mundo ouve tudo. Vamos brincar aqui. Esse episódio vai estar indo na quinta-feira e Corinthians e Grêmio é no domingo, certo? Então nós vamos estar a sexta, sábado, domingo, 3 dias do jogo. Uhum. O que vocês acham que vai acontecer? Primeiro, Muito Lu, você bom quer. campeonato. não, eu acho assim, como que vocês acham que nós vamos chegar nesse último jogo? E aí a gente pode dar um palpite do que vai acontecer, mas o que vocês acham que vão? Fala, Cris. Cara, eu tô. Difícil, né? Porque a gente tá gravando também num dia em que é Botafogo e Palmeiras, né? Eu Uhum, moro aqui sim. do lado do estádio do Palmeiras, diga-se de É mesmo? passagem. É, então, daqui a pouquinho aí a gente já vai estar gritando na janela aí se for pra zoar, porque sempre acontece. É o momento mais esperado da noite, aquelas. Eu E, amo. e eu estou confiante que o Botafogo não vai ser mais o cavalo paraguaio. Até mandei mensagem para a Fê ontem, a Fê Fernanda Maia, que é locutora do Botafogo também, falar: Fê, pelo amor de Deus, ó. Nossos rivais, mano, mais uma vez não. E outra, tem que ganhar a Liberta para a gente conseguir chegar na Libertadores em 2025. Dá uma ajuda pro Coringão.
Então, assim, espero que a Corinthians faça a nossa parte também, né? Que temos aí dois jogos importantes, né? Criciúma e Bahia, que vamos ter aí um em casa, né? Que o último vai ser dia 3, né? De dezembro. E aí a final contra o Grêmio. Eu estava muito preocupada esse ano de chegar numa final igual a 2007, que a gente caiu justamente contra o Grêmio, né? Então, eu falei, pô, meu, de novo vai ser esse negócio, vai ficar até na última rodada. E ai, deu um alívio que a gente vai chegar, já saiu isso, e agora estamos para coisas boas aí para a gente conseguir uma possível Libertadores que nem era imaginável para o corintiano. É, Eu acredito numa vitória do Coringão, né? Vamos manter a sequência aí, pô. Já estamos aí embalado, ó, mais dois joguinhos, o último para fechar. Cara, eu não sei como responder essa pergunta, porque assim, o Grêmio, né, tem sido algo inexplicável, assim, acompanhar os jogos do Grêmio. E eu falo isso, assim, com muita tristeza mesmo, sabe? Porque eu até vou confessar aqui, no último jogo, que foi Grêmio e Juventude, né, que foi na Arena, o Grêmio fez um gol aos 2 minutos. E aí eu pensei, nossa, sabe, esse jogo, cara, vai ser o jogo que nós vamos fazer 3 gols, 4, que nós vamos jogar bem, sabe? E aí aconteceu o que aconteceu, né? A gente empatou em 2-2 e teve um momento em que quase ficou 3-1 para o Juventude, né? Quando houve um pênalti, e o Marquezinho acabou defendendo o pênalti, né? Só que aí eu vou contar o que aconteceu. Quando teve o pênalti, eu comecei a chorar. Porque eu, de verdade, vi a Série B na minha frente, assim. E eu pensei, cara, não é possível que. E aí eu comecei a pensar, assim, em mim, sabe? Nas coisas que, tipo, eu conversei com a Cris sobre isso também já em outros momentos. Falei assim, cara, olha tudo que eu tô fazendo de esforço, sabe, pra estar aqui. Eu tô tentando construir a minha carreira, sabe, com esse clube, com o futebol. Eu tô longe do meu marido, eu tô vivendo vários perrengues, assim, pra dar conta de tudo. E o meu time vai cair pra Série B, sabe? Não é possível uma coisa dessas, assim. Eu fiquei muito, muito, muito chateada, assim. E aí o pessoal que tava comigo até me disse: Não, Lu, força, o jogo só termina quando acaba. Mas assim, se fosse 3-1, ia ser muito difícil, entende? Que o Grêmio empatasse, né? Graças a Deus que o Marquezinho defendeu o pênalti, porque se fosse 3-1, gente, a gente ia estar 2 pontos da zona de rebaixamento, entendeu? Então, Uhum. assim, eu não sei muito o que dizer, porque em vários momentos eu achei. Eu já tinha visto o Grêmio jogar assim, né? Tipo, ter algumas partidas que vai muito mal e tal. Mas eu acho que eu nunca tinha visto um momento de tanta instabilidade, assim, né? Que a gente, tipo, vai para uma partida sem esperar nada, porque a gente espera alguma coisa e se frustra, né? Uhum. Eu acho que o rebaixamento não vai acontecer, né? A gente sempre fala, né? Eu acho muito engraçado, assim, as estatísticas, né? Porque eu penso, só que me faltava, né? Que, tipo, vamos ter que se apegar a isso. Só que a estatística sempre deu certo, né? Desde que a gente acompanha, assim, né? Sempre realmente acontece, assim, o que é falado ali nas probabilidades. Então, eu acho que o Grêmio não vai cair. Mas eu já comentei em outros podcasts que eu também não acho que necessariamente o Grêmio vai ter uma vaga na Sul-Americana, sabe? Eu acho que o Grêmio tem que, tipo, se não cair, vai ser a nossa grande vitória, assim, do campeonato, sabe? É Um isso. campeonato E muito tem que instável, né, torcer pra. amiga? E tem que torcer pra não acontecer o contrário, né, Cris? Do Corinthians querer rebaixar o Grêmio. Tipo, que nem foi em Ah, é, 2007. né, amiga? Tem que. É que é isso, né? Tem dois jogos antes aí. Vocês vão pegar quem antes da gente no final? A gente tem o Cruzeiro, quarta-feira, e É, depois a gente tem Vitória. A é. gente tem, Acho... eu não sei se é antes ou depois, mas é Cruzeiro, Vitória, São Paulo e Corinthians. Hum, é Esses que tem um são jogo a os. menos, não é? O jogo a menos é Nossa. amanhã, É que né? o jogo ao menos é O jogo a o de menos é amanhã Ah, que é é o contra de o Cruzeiro. amanhã. Ah, é É, que verdade, não foi verdade. amanhã no com o final de Que não Cruzeiro. foi semana. no fim de semana, verdade. Isso. Eu acho que de todos esses, São Paulo é sempre clássico, né? Mas acho que o Vitória é o que tá em time mais ascensão, assim, né? Que foi mais difícil. E Cruzeiro tá desmotivadão, né? Depois
da derrota da Sul-Americana, então eu tô confiante, eu queria muito, sabe o quê? Que o Fluminense caísse para pagar tudo que eles precisam pagar dos tapetões e tudo mais, sabe? Eu Eu acho, queria mas que caísse por causa do Felipe Melo. Também, pô, a gente também não gosta do Felipe Melo, cara. eu acho que o Grêmio não vai cair. Eu acho, né? Eu acho, mas Eu eu também concordo com a acho. eu concordo com a Luísa, porque acabo que eu assisto todos os jogos do Grêmio, né? E assisto os jogos do Corinthians e já assisto todos os do Grêmio também, ou quase todos. E realmente Uhum. o Grêmio não tá jogando nada bem, assim, então não dá realmente para confiar, bater assim, não vai cair, porque realmente tá numa fase difícil mesmo, assim. O time O que até mais me não é. preocupa, o que mais me preocupa nisso, que eu não vejo muito ninguém falando sobre isso, porque a imprensa começa a sempre ficar criando assim os heróis e os inimigos, né? Os heróis da história e os culpados da história. Mas assim, ninguém fala realmente sobre o que eu acho que tem que ser falado, que é o que me preocupa mais é o psicológico, sabe? Porque é isso que acontece quando o Grêmio entra em campo e toma um gol. É, não tem ninguém ali que é capaz de, entende? Então, para mim, essa é a minha preocupação. E eu acho que o psicológico é o que ganha e o que perde um jogo, sabe? Então, para mim, isso me Uhum. preocupa demais, assim, que ninguém fala sobre isso e eu não sei como é que se reverte também. Não, tem toda a razão. Confiança é, sei lá, 50%, acho que quase em todo esporte, não só no futebol. Sim. Quando o time está confiante, o atleta está confiante, muda muito. E o É. contrário também, né? Quando não está confiante, tudo fica mais difícil. Uhum. A Mas, gente tira, desculpa te cortar, não, Gui, pode falar, pode falar. só para aproveitar esse ganchinho, até mesmo no Corinthians, o Yuri Alberto é um cara que, mano, gente, a temporada toda, meu, é difícil e, meu, pegava umas bolas nada a ver, assim, chutava alto, a bola fácil, passe aqui, ele errava e falou, meu Deus, o que tá acontecendo? E até, né, recentemente ele até foi no Neto, né, e chorou ali, ficou sensível ali e tal, num momento que era difícil psicológico, assim, quando ele começou a tratar, porque isso estava afetando ele muito. E agora, cara, tá prestes aí a ser quase o artilheiro aí também do Campeonato Brasileiro. Vai voltar agora, estava machucado. E tá indo muito bem. Não tem um jogo que ele não faz um gol, um, dois passe, ele, o Memphis ali na frente. Então, acho que confiança é tudo, né? Cabecinha no lugar, ó, Verdade. acerta. Só para concluir meu palpite, eu acho que o Grêmio não vai cair e eu não. Eu tenho dúvida se a gente vai conseguir chegar em sétimo. Em oitavo eu acho mais possível. Então, se o Botafogo ganhar realmente a Libertadores, acho que a gente tem chance de. Se não, acho complicado. Se eu for na estatística, o Corinthians e Grêmio vai empatar, porque é o que normalmente É. acontece. O que normalmente acontece é empatar. Então, se eu for na estatística, talvez o último jogo empate. Se isso acontecer, eu espero que nenhum dos dois esteja precisando muito. Então, o empate fica tudo certo também. Tá bom. Lógico que não vai ser minha torcida, é meu palpite, mas não é minha torcida, obviamente. A não ser que você estiver precisando muito, assim, a gente já tiver aí empatar também, não tem problema. Eu só não vou ver o jogo, né? Porque eu tenho. A minha esposa tá grávida e o ensaio de grávida, aquelas fotos que você faz quando tá grávida, é justamente nesse dia. Às vezes Neste é Caramba. melhor. dia à tarde. Então nem eu É. nem ela veremos esse jogo. Nós estaremos lá fazendo a foto. As fotos, a gente quando marcou não sabia tal, também não sabia qual ia ser a situação. Então nós vamos saber de longe. Meninas, deixa eu ir. Deixa eu ir. Ó, este barulho, inclusive, foi ela chegando. Meninas, deixa eu agora ir para a parte do trabalho mesmo. E eu quero perguntar primeiro para a Luísa. Luísa, quanto tempo faz e como apareceu para ti essa oportunidade de ser locutora da Arena do Grêmio? Foi em setembro
de 2023. Então faz um ano e pouco, né? De todas as meninas que são locutoras, eu sou a mais recente, né? Mais nova na função. Isso apareceu assim, a minha psicóloga me disse que eu nunca devo falar que apareceu do nada, que foi sorte, porque ela disse que tudo, né, a gente constrói assim na vida, e hoje eu acho que ela tem razão, assim. Mas como que aconteceu isso foi algumas coisas, né? Primeiro, por eu ser formada em jornalismo, né? Por eu já ter tido experiência trabalhando com televisão, com rádio, com a minha voz, né? Eu tinha a primeira certificação que eu fiz na faculdade foi aquela certificação de locutor, né? Uhum. Então, que a gente faz isso na faculdade para poder ser contratado como radialista ou como produtor e não como estagiário, né? Então, eu fiz essa certificação faz muito tempo, mas enfim, foi a primeira que eu fiz, que a gente aprendia ali a ler as laudas de rádio e tal. E, consequentemente, eu sempre quis trabalhar com a minha voz e tal, acabei tendo experiência nisso. Mas eu digo assim que sempre o que eu acho que me leva para os lugares é a minha relação com as pessoas, né? E eu acho que isso é algo que é muito complexo de a gente cultivar, né? Então eu preciso ver isso como um talento que eu desenvolvi, assim. Então, essa questão da arena surgiu no ano passado ali, mas no final de agosto, né, que entraram em contato comigo. E como que aconteceu? Uma amiga minha, que era minha colega de faculdade, eu já tinha trabalhado com ela, ela era minha chefe também. E na época ela era casada com um grande jornalista de rádio aqui, de Porto Alegre, ele era editor-chefe da Rádio Gaúcha. Que aconteceu? Ele recebeu uma mensagem da comunicação da Arena pedindo se ele tinha indicação de uma voz feminina identificada com o Grêmio, porque eles estavam querendo trocar o locutor do estádio por uma locutora. E ele se lembrou de mim, né? Muito, enfim, ali por eu ser torcedora, né? Mas também porque ele sabia que eu tinha já feito esses trabalhos em rádio e TV, eu tinha feito um podcast na época também, então, né? Aí foi feita uma reunião, então, entre eu e a comunicação da Arena e a empresa a produtora que faz a operação, né? E aí, nessa reunião, eles me explicaram, assim, um pouco da função, né? Falaram que eles queriam testar uma voz feminina por algumas questões, assim, técnicas também, mas muito por essa questão, né, de diversidade e tal. E perguntaram se eu toparia, né? Eu disse, olha, gente, eu nunca fiz nada parecido, né? Porque, por mais que seja um pouco parecido com rádio e TV, é completamente diferente também, né? Porque a gente tem um roteiro, ok? Mas, cara, é tu falar para um estádio, né? É mexer com uma coisa que as pessoas têm uma paixão fervorosa por isso e tal. Então, eu falei para eles assim: olha, topar eu topo, mas eu preciso que vocês saibam que eu nunca fiz isso, né? Eu não sei como é que eu vou me sair, porque provavelmente eu vou sentir vergonha no começo e tal. E eles falaram: não, é isso mesmo, a gente quer uma pessoa nova e vamos testar. Aí eu fui acompanhar um dia uma operação lá para ver como é que acontecia. E aí, literalmente, foi assim, ó, tinha um jogo num domingo, na quinta-feira eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu podia ir fazer o jogo. Eu disse, posso, né? Eu Aquele tinha friozinho na sexta, sábado e barriga. daí tinha o domingo. Daí eu fui, e aí, assim, o que estava acontecendo nessa época ali? O Grêmio estava sempre com os jogos muito lotados por causa do Soares, né? Então, não teve como passar despercebida, né, a minha presença. Aí, no primeiro jogo que eu fiz, foi Grêmio e Cuiabá, no ano passado. Aí a Arena já publicou um vídeo meu e tal, né? Eu não queria inicialmente muito contar para as pessoas, assim, porque eu achava que eu precisava ganhar mais confiança e tal, porque assim, né, a gente lida com a opinião das pessoas. Eu sabia que era um homem por 8 anos, né? Vindo uma mulher, eu sabia que ia ter comentários e tal. E também sabia que eu não estava na minha totalidade exercendo aquele papel da forma que eu sei que eu podia, né? Porque eu tava aprendendo. Mas, Segura, né? exatamente, segura, assim.
Mas a Arena optou por divulgar, porque inclusive as pessoas, tinha muita gente, tinha mais de 50 mil pessoas no estádio. E depois disso, só foi, né? Foi assim que aconteceu. E aí eu demorei alguns jogos, assim, para conseguir ganhar confiança, né? Colocar o meu jeito um pouco, perder a vergonha, né? Porque eu tinha uma sensação assim, tipo, ai, sabe, será que eu sou uma animadora de torcida? Qual que é o meu papel, assim, né? E aí depois eu comecei a entender, né, melhor, assim, as minhas. Não só como que eu tinha que fazer ali na prática, porque a Cris sabe como é que é, né, Cris? As pessoas não Uhum. imaginam que é isso, mas é assim, a gente tem um roteiro na mão, a gente tem pessoas se comunicando por rádio, que estão na operação do estádio A inteiro. todo momento, né? É um caos. Então, assim, eu tô falando aqui, tem gente aqui com o rádio aqui, não sei o que, sabe? Eu tenho que ficar prestando atenção aqui. E o diretor tá me falando uma coisa, tipo, cartão amarelo, sabe? Então é uma confusão, né? Então eu demorei alguns jogos, assim, para entender, tipo, sabe, como organizar o meu ouvido também, para saber o que eu tinha que prestar atenção, né? Como me abstrair ali na hora que eu tô falando. Então, à medida que eu fui conseguindo entender melhor essa dinâmica, eu consegui, né, também saber o tom ali que eu tinha que falar, a voz e tal. Daí eu consegui ir me soltando, assim, aos poucos, né? Foram alguns jogos aí para conseguir fazer isso. Muito bom. Cris, eu fiquei aqui durante. Porque, ao contrário de vocês, eu não tenho roteiro, né? Eu venho pra cá com a minha cara de pau e a coragem. Eu não anoto uma perguntinha ali, porque eu Você é o gosto de. próprio roteiro, É, não, e a conversa você vai para onde tiver vai que ir. fluindo. E eu estava aqui, enquanto a Luísa estava perguntando, ou respondendo, desculpa, eu fiquei pensando se eu te fazia a mesma pergunta ou não, porque tem um episódio inteiro com a Cris, né, que ela contou toda essa história. Então eu vou fazer o seguinte, quem quer saber como que a Cris começou, como ela vai lá no outro episódio. Porque aí lá ela contou a história toda, tal. Para a Cris eu vou fazer outra pergunta. Como você já está há um tempo nisso já, Cris, e eu vejo que já tem bastante gente que te conhece, te reconhece. Já chegou uma menina pra você assim, eu fico pra ti, pra você, né? Eu não vou nem lá nem cá. É, e falou assim: ah, eu quero fazer isso que você faz, eu quero ser que nem você. Já aconteceu isso? Perto do estádio, Já, na rua, sei lá, já aconteceu isso. já aconteceu, já aconteceu. Já aconteceu de pessoas, de meninas que, ai, nossa, que legal, queria ser a próxima locutora da Arena. Já aconteceu isso, já. Falo, pô, que legal, meu, vai, não desiste, vai lá, vai fazer que, meu. É isso, cara. A gente não tem um posto vitalício para sempre, né? Porque a gente entra para a história e, claro, né? Toda história tem, né? Novos recomeços, enfim. E a arena vai ser para a vida toda. Ixi, vai, a gente vai estar veinho, vai vir outra geração e outra geração e outra geração, que a gente nem vai estar mais vivo aqui, vai estar outra pessoa lá, entendeu? Então, acho que fazer parte desse início, essa quebra de barreira, né? Que é o que a Lu falou, já vim predominante de homens e tal, em estádios. E eu comecei em 2014, né? Só para elucidar aí, já faz 10 anos, esse ano completa 10 anos como voz da Arena, como voz de um estádio. Eu também não sabia como fazer isso. E aí eu fui aprendendo na prática também, dia a dia, jogo a jogo, com a torcida junto também. E eu tô em muita conversa junto, assim, com a galera, sabe? Tenho amigos de Instagram que eu nunca vi pessoalmente, mas a gente conversa sempre, de todos os jogos, passa jogo, responde. E tem muitos que chegam também e falam: Nossa, eu tô fazendo uns vídeos aqui também, queria fazer um curso de locução, você não dá aula, já aconteceu coisas assim. E já até pensei, eu tenho uma produtora de audiovisual, né? A gente até conversou, eu falei: Meu, vamos fazer um cursinho no EAD aí, gravar e tal, né? E vender, quem sabe, né? E eu acho que tem saída até. Depois a gente não levou essa ideia para frente, mas você retomando isso, fez eu recapitular essa conversa que eu tive com o menino. Uma vez encontrei com ele no estádio. Ele falou, e o curso lá que você estava falando? Eu falei, nossa, é verdade, né? Que é tanta coisa que a gente faz e acaba passando. Mas é muito bom, assim, ter essa troca com o pessoal, esse carinho, assim, é muito bom, assim, não tem, sei lá, é só vivendo mesmo para entender
E eu comecei a perceber da importância que eu tenho para as pessoas que vão no estádio, que consomem aquilo sempre, que pagam ingresso caro para estar lá, o quanto a torcida é apaixonada, assim, e eles chegam, Cris, eu te amo, uma coisa assim, sabe, de chorar, e eu falo, nossa, cara, a paixão é extrema, assim. E aí você fala, nossa, eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre isso, sabe? E até com formação de opinião também, né, e tudo, que é um público vasto, de criança até idoso, né, então... Sim. E a gente tem que lidar com isso diariamente, assim. Mas essas trocas a gente sempre recebe, sabe, Wesley? É muito legal, é muito gostoso, assim. É A muito Cris falou marcante. uma coisa que me fez lembrar, de algo que aconteceu essa semana comigo e me chamou muito a atenção, assim. Eu fiz no sábado, eu fiz a final do Gauchão Feminino, né? Era um Grenal. E aí, uma seguidora minha também, que até conheço ela pessoalmente, assim, ela é repórter esportiva, né, de um portal gremista. E aí, ela tava com a filha dela no estádio. Eu acho que ela deve ter, assim, no máximo uns 3, 4 aninhos, eu acho. E aí ela perguntou assim pra filha dela, filha, quem é que tá falando lá? Daí ela disse, é uma menina, é a Luísa, e não sei o quê. E aí a gente, enfim, ela me marcou, né? Daí a gente conversou, daí eu falei pra ela, nossa, que legal, né? Que ela viu uma menina e tal. E aí ela me respondeu assim, ela ficou muito feliz que ia ser uma menina falando e que ia ser as meninas jogando. E aí eu pensei, gente, ela tem 3, 4 anos e ela já sabe que, tipo, que não é normal ela ir pro estádio e não ver as mulheres jogando, sabe? Eu fiquei pensando sobre isso, porque assim, a gente, né, Cris, a gente tem 30 a mais, entendeu? A gente sabe que é Uhum. assim, mas como é que é pra uma criança, sabe? Tipo, aí me caiu uma ficha assim do tipo, cara, ela sabe que ali no estádio joga os homens, entendeu? E eu fiquei me perguntando assim muito sobre isso, assim, me caiu muito essa ficha do quanto isso é inerente, sabe, as crianças acharem natural que elas vão ir ali, elas vão ver homens, sabe? Então Sim, achei muito, foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, ficar pensando sobre como a gente tá mudando isso, sabe? sim, e marcando, né? Porque certamente essa garotinha, quando crescer, ela vai lembrar desse jogo, disso. Ai, teve uma vez que eu fui lá atrás e essa quebra aí de barreiras totalmente, né? E até aproveitar, né? A gente tá falando de futebol feminino, né? Então, falar do Corinthians, das Brabas que estão aí, né? Time de ponta, né, comparado a outros clubes brasileiros, em questão de investimento, e Uhum. sabe que investimento dá resultado. Então, e tem público, e tem venda, e pode vir patrocínio, sabe? É só querer mesmo fazer, alavancar mais uma modalidade, trazer um outro público que não tem costume de ir para o estádio, eu tenho amigos assim que não torciam para nenhum time, nada, não gostavam de futebol e começaram a gostar de futebol por conta do feminino do Corinthians e viraram corintianas e compram camisa. Então é uma outra galera, é um outro público. Quem vai num jogo de futebol feminino é completamente diferente. Não só de público, mas também, né, de estilo, né? Não vamos comparar jogo de futebol masculino com o de feminino. É futebol, mas são formas diferentes, outras estratégias, outra tática. Se reparar, as goleiras elas jogam sempre bem adiantadas, até para para ter aquele corte. No masculino a gente já não vê isso, então já. E a evolução das goleiras, né? Se contar é a Lorena, né? A O Lorena. da, É do, isso. do Grêmio, cara, que arrasou nas Olimpíadas. E Mano, elas não fazem cera, goleiraça. né, Cris? Isso eu Não, me não faz impressionei cera. no jogo, cara. Elas, tipo, tanto as goleiras, assim, que podiam fazer uma super cera, né? Quanto as jogadoras mesmo, de linha ali. Cara, tinha uns encontrão, às vezes elas saiam dando cambalhota, assim, e o jogo E vai. continuava, sabe? Teve 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo. E se é no futebol masculino, entendeu? É aquela chatice, né? De bater, Isso. bateu na coxa e a mão vai na cara, né? É. E segura, enrola, e aí é um drama. Tem isso, né? Tem, tem. Aham. E é muito legal, assim. E a gente lembrar que tem Copa do Mundo 2027 aqui no Brasil. Então, acho que não só a Neoquímica Arena, como a Arena do Grêmio, certamente são estádios aí em pautas para ter, ter jogos, né? Então,
É, até fazer um apelo aí pra galera que tá ouvindo. Vamos ver mais futebol feminino, galerinha. É bom demais, é bem gostoso. Então, Mas eu acho que. Ai, desculpa, Wesley. Eu acho que só para confirmar assim, né, esse lance do futebol feminino, eu acho que no Brasil, quando o Brasil ganhar uma medalha, um título em expressão, eu acho que aí vai virar um pouquinho mais a chavinha, sabe? A gente tá evoluindo, já andamos muito, demos muitos passos, mas, meu, estamos longe ainda de chegar onde o futebol feminino merece, tá? Mas se a gente conseguir um título, e se a gente conseguir esse título da Copa do Mundo aqui em casa, eu penso assim, eu penso com bons olhos, sabe? Eu tenho que pensar positivo, eu não tenho como pensar de forma negativa isso. É contra tudo e contra todos mesmo. a gente no episódio aqui falou bastante sobre isso, né? Primeiro, eu não sei se foi a primeira vez, eu acho que foi, e eu achei muito legal que as duas finais aqui foi no Beira-Rio e na Arena do Grêmio. Eu acho que nos outros anos nenhum tinha sido. Eu acho que Ano passado foi também. a gente tem que dar Ano passado importância, também foi. foi, a gente tem que Foi. dar importância para as coisas serem importantes, né? Porque senão a gente já sinaliza Sim. que não é importante, né? Eu já falei isso para a Cris, em termos de representatividade, de identificação, hoje eu me identifico e acho que me representa muito mais como corintiano, o time feminino do Corinthians, do que o masculino. Independente da fase ter melhorado. Lógico, não sou hipócrita, eu torço, né, eu assisto mais o Uhum. masculino. Mas eu acompanho e vejo sempre os jogos das meninas e até por esse aspecto que vocês falaram, né? As meninas jogam, né? Elas não ficam com aquela. Sabe? Tudo é aquela rodinha em volta do juiz. Aquilo me dá uma preguiça. Se tem uma coisa que eu tenho raiva em jogo é isso. Pode ser o meu time fazendo ou outro. Para mim me irrita da mesma forma. E aí a gente fica naquela de reclamar do juiz, mas assim, como é que trabalha daquele jeito, né? Tem 22 pessoas tentando te enganar o tempo inteiro. Aí de vez em quando elas conseguem. Aí ficam bravas com você porque conseguiu. E aí, poxa, é bem complicado. E Aí se o a gente esporte olhar mesmo para o. fica de lado, né? Exato. E se a gente olhar para o futebol feminino hoje já na Europa, a gente vê os estádios já cheios, né? Você vê lá a Premier League feminina lá, é jogo campo cheio toda hora. A Champions League é 70 mil pessoas no estádio, né? A gente precisa ter mais times, né? Que ganhem. Lógico que eu estou falando isso tiro do nosso pé, mas é bom para o esporte, né? Que outros times cheguem, outros times ganhem. Não precisava ser o Palmeiras, nem foi agora, mas tudo bem. Lógico que quando acontecer a gente não vai gostar, porque perder é ruim, mas pro esporte é importante que outros times cheguem e ganhem, porque no Brasil a gente tem uma cultura de gostar das coisas que a gente ganha, né? A gente não gosta do esporte, né? A gente não. Lógico que quando eu falo a gente, eu tô sendo. Mas assim, a gente gosta do nosso time, né? E na Uhum. maioria dos casos, gosta do nosso time quando tá ganhando. Eu sei que não é Uhum. exatamente o nosso caso, Cris, né? Senão a gente tava ferrado. Mas na média é isso que acontece, né? Então falta, eu acho que um pouquinho de futebol feminino é isso também. Os outros times começarem a chegar, a ganhar também, para aquele torcedor se sentir também representado ali, e também dar vazão, né? Uhum. Porque, lógico, as nossas meninas elas começaram a ganhar tudo numa fase que o masculino também não estava lá tão bem, então a gente um pouco canalizou isso e ajudou, né? Tudo isso ajudou, né? E Uhum. lógico que. Então, os outros times começarem a investir, chegarem para brigar e estarem. Isso vai fazer também o esporte crescer É. e eu tenho certeza que é um baita mercado. É só olhar para fora do país e a gente vai ver que já está acontecendo na Europa já, né? Data FIFA, por exemplo, você coloca aí nos canais fechados, ESPN, tá passando lá, Chelsea, Liverpool, tá passando um jogo lá e os estádios cheios. Então tem um mercado. A gente precisa aprender a vender o esporte aqui no Brasil como um negócio, né? É uma Sim. paixão, mas é um negócio também, né? Então é É, mesmo. e eu acho que também tem essa questão de que
Por exemplo, agora que eu tô nessa função, né, de ser locutora do estádio, eu acho que tem muitas coisas, não que eu não enxergava antes, mas é aquilo que tu enxerga e aí tu é tipo normal e aí tu não problematiza, né? Mas assim, se tu parar pra pensar, né, o futebol feminino, tipo, literalmente só é assim porque lá atrás foi posto assim, sabe, pra gente, de que as mulheres não podiam jogar e não sei o quê, né? Isso foi, é algo que é aquilo de que não foi dada a oportunidade, porque isso foi o patriarcado, né, que fez. Então, da mesma forma, assim, mais uma ficha que me caiu, né, essa semana. Sempre soube que era assim, mas quando a gente começa a entender a problematização de que isso é literalmente porque um dia não foi dado esse direito de escolha para alguém, né? Não foi dado esse direito de alguém acessar esse esporte e tal. E aqui, eu não sei como é que é em São Paulo, até, porque acaba que eu consumo muito material daqui, né? Mas, cara, daí eu fico pensando assim, nossa, né? Tipo, mas as mulheres, tá, já estão ali, eu digo no jornalismo esportivo, já tem mais mulher e tal. Cara, mas quando eu olho aqui para a imprensa gaúcha, especialmente a Rádio Gaúcha, né, que é o veículo que eu acho que é o mais conceituado, assim, de notícias e esportes, gente, sabe, ainda é muito, muito baixo o número de mulheres. Eu tava, toda vez que eu escuto algum programa esportivo, toda vez, 98% de homens, sabe? Nossa, Toda vez. Então eu acho isso muito. Quando a gente está nesse papel, eu vejo o quanto eu estou fazendo diferente, o quanto o que eu estou fazendo é algo para mudar uma perspectiva, para normalizar, porque é normal eu botar no rádio e ter 10 homens ali debatendo futebol, sabe? Em 2024, entendeu? Então, é de ficar muito revoltada. Não sei como é que é em São Paulo, mas assim, aqui ainda tem, né? Que nem eu falei, tem várias meninas que são do jornalismo esportivo, por exemplo, mas elas não são colocadas no mainstream, sabe? Nos grandes programas, na grande visibilidade. Não, elas têm ali o uhum, nicho, então, né? O nicho do futebol feminino, que elas falam, mas elas não estão ali com os homens, entende? E isso é muito problemático, né? uhum. Então eu comecei a ter mais noção assim dessas coisas agora, do quanto isso de verdade ainda tem que mudar, né? Muito, muito. Eu acredito que por região, né, Lu? Eu nunca fui para o Rio Grande do Sul, mas eu imagino até pela quando vem a imprensa gaúcha para cá cobrir treinos, a maioria é infinita de homens. Eu acho que eu não me lembro assim de uma mulher vir para um outro estado acompanhar o time, né, da cidade e tal. Aqui em São Paulo já vem bem, é bem mais vasto, assim, né? Aqui Uhum. já até mesmo nos portais do Corinthians, tem muitas mulheres fazendo matérias, muitas, assim, isso eu acho muito bacana. Legal. Tá na rua, tá fazendo matéria, e aí vai para um canal grande, né? Aqui eu tenho essa percepção, até com relação à narração também, né? Tem muita narração esportiva feminina que é transmitido para cá, e nesse debate junto com homens na mesa, assim. Aqui não tem muito, não. Claro, tem o que eu vejo na Globo, Sport TV, ali tem. Mas assim, tem, tá? Mas o que eu quero dizer é que são. Não é aquele programa que a grande massa vai ouvir, entende? Ou vai ver, Sim. né? O programa que a massa conhece, que dá, né, que tá ali olhando e tal. Não Uhum. tem muito isso ainda, sabe? Eu acho bem, bem estranho, assim. Bem Eu estranho. acho que a minha percepção é a seguinte, ó, não sei se vocês vão concordar, mas a percepção que eu tenho é assim, na TV, principalmente nos programas nacionais, assim, tipo ESPN, Sport TV e tal, já tem, né? Já tem. Se pegar, por exemplo, De regra, né? Sempre vai ter umas duas ali. Uhum. praticamente Uhum. 50% são ancoradas, inclusive, pelas mulheres, né? É uma pena Uhum. o nome, que eu sou péssimo de nomes, não falaria aqui, mas não vou cometer o risco de falar errado. Então, na TV, o próprio Globo Esporte aqui, o Globo Esporte de São Paulo já foi também uma mulher, não sei se ainda mas tem a Marília Ruiz lá na Band, que é uma jornalista bem antiga de São Paulo, bem antiga, tomara que ela não veja isso, né? Bem antiga, né? Bem antiga, não. Mas é que A ela tem. Marília me segue, ela curte as coisas, tudo. Muito gente boa ela.
é que ela começou muito nova mesmo lá na Gazeta, tá? Então, toda uma carreira. Tem muita mulher na reportagem, né? Isso tem bastante já, mas em debate, principalmente de rádio, é difícil. Verdade, é. A É Rádio Gaúcha, difícil. aí em São Paulo, é que eu não ouço tanto mais as rádios de São Paulo, mas, por exemplo, eu ouço um pouquinho da Transamérica ali, só tem homem, né, debatendo, Uhum. ou tem um programa que é meio humor, meio que é o pessoal do Estádio 97 ali, que aí eu acho que tem uma menina que inclusive é corintiana ali, que ali é o pessoal identificado e tal. Mas eu acho que rádio, na minha visão assim de consumidor, é ainda no debate, não na reportagem. Na reportagem tem bastante menina. Reportagem. Aham. Mas no debate de rádio ainda é realmente um meio que está bem fechado assim para É. as É, mulheres. Na TV parece que tem mais uma preocupação já, né? De Eu acho que sim, tipo, na TV, eu realmente, né, agora que tu falou, tem várias repórteres, tem a Alice Bastos Neves, né, que é apresentadora do Globo Esporte, enfim, mas o que eu quero dizer é, assim, no sentido, porque elas estão ali, tipo, quem tu falou, reportagem, cobrindo vários esportes, mas no sentido de ter propriedade para falar de futebol, sabe? Isso se vê uhum. muito pouco ainda, esses debates, programas que são só sobre futebol, sabe? É, eu acho que é muito difícil, assim, ver isso aqui ainda, sabe? Ainda é Uhum. muito uma minoria, assim, que ocupa esses espaços. Especialmente, que nem eu falei, no rádio, né? Eu escuto bastante rádio, assim, eu sempre coloco de manhã, quando eu tô no trânsito, eu tô sempre ouvindo. E aí tem três grandes canais, assim, né, que eu acompanho. Dois são da RBS, né? Então, Gaúcha e Atlântida, né? A Atlântida também tem programa de futebol, né? Não, né? Tem mulheres que não falei, mas elas entram ali para falar do futebol feminino, né? Tem a Kek que entra para falar de Grêmio, beleza, como torcedora, mas assim Uhum. tem os programas que são de futebol diários e tal, que não tem nenhuma mulher ali, que continua Uhum. tendo os velhos de 90 anos, sabe? Enfim, é aquilo Sim, que já é. sabemos. O Wesley comentou de rádio, realmente, aqui em São Paulo, rádio é muito difícil você ver, mas eu fico feliz porque a nova onda agora é a internet, né? Então, os portais que falam de futebol, né? Não só os de time, assim, o que eu consumo bastante do Corinthians, tem muitas meninas mesmo na Uhum. bancada ali comentando, tá fazendo o jogo, já tem comentário, não só do feminino como do masculino, isso eu vejo com muito bons olhos, assim. É, mas estamos bem longe aí de chegar nessas de sair aquela galera pré-histórica, né? Que não, porque o novo sempre vem ali, né? Vamos trazer, vamos conversar, vamos debater junto, né? Falta quebrar um tiquinho ali mesmo. Eu vou dar um exemplo que vai ser muito, muito claro sobre isso que eu tô falando. Claro que, assim, tem a ver com o veículo rádio também, né? Que eu sei que não é todo mundo que escuta, eu sei. Mas também me caiu essa fichinha, assim, mais uma vez, quando estava eu escutando Sala de Redação, que é o debate esportivo mais famoso que tem aqui no Rio Grande do Sul, assim. Inclusive já deu briga entre o Paulo Santana e o Cacalo, que eram ex-dirigentes do Grêmio, né? Enfim. Tá, mas por que eu tô falando isso? Porque esses dias liguei eu não tenho o costume de ouvir, porque eu não gosto do jeito que é o debate, porque é isso, são as pessoas jurássicas ali debatendo futebol. Mas, né, comecei a ver que eu precisava também ouvir um pouco mais, justamente para saber ali o que estavam falando de Grêmio, etc. E a propaganda do programa, um dos comerciais principais é sobre homens que têm problema de ereção. Então, tipo, a empresa que paga o programa, sabe? Paga para fazer a propaganda ali sobre, você está indo rápido demais na hora do sexo, isso tem função. Jesus! E aí, gente, eu pensei, sabe? Caraca, Tem essa gente! propaganda toda vez antes de começar o programa. E no meio também o apresentador fala, não sei o quê. E aí eu entendi, sabe? Daí eu, tipo, Faz não todo tudo faz sentido. sentido pra mim, sabe? Ai, meu o Porque é um Deus. programa pro homem, entende? É pro homem ouvir, sabe? Ai, olha. o meu Falou. microfone tá fechado, então se você tá só ouvindo aí no Spotify, você não ouviu, mas eu ri muito. Eu ri muito. Por quê?
Porque, inclusive, eu até pensei que você ia falar de outra coisa, porque agora tem um patrocínio de. Como é que eu vou falar isso aqui De sem acompanhante de causar problema? luxo? Isso, agora também tem. Bom, que inclusive é uma empresa que Damas está de patrocinando companhia. várias coisas no futebol, né? Placa de publicidade, até Uhum. time, né? Então, realmente, é o público-alvo, né? É o público-alvo do programa, é isso aí mesmo, né? São homens mais velhos e tal, né? Mas é aquilo que a gente falou, é uma falta de percepção de que existe um público, né? Eu tô citando de grátis aqui a ESPN um monte, porque, por exemplo, a ESPN foi lá, tem um programa deles que chama Linha de Passe, que é um monte de homem discutindo, que agora até tem menina que participa. E aí eles fizeram um Mina de Passes lá. Acho que é isso. Que aí é só mulheres, é uma mesa redonda só de mulheres. Então, assim, tem um público, né? Eu acho que explorar isso é inteligente, inclusive. Além de ser respeitoso e responsável, é inteligente, né? É você abrir espaço para um outro público que quer ouvir sobre esporte de outro jeito, que quer daqui a pouco ouvir outras ideias, enfim. Eu não vou nem dizer que não tenha que coexistir as ideias, mas Uhum. eu acho que tem público para ouvir de outro jeito, né? Tanto é que tem esse fenômeno da internet, né? Hoje em dia tem muita gente que saiu desses canais tradicionais para acompanhar outras formas de comunicação, né? Outros tipos Sim. de Uhum. mensagem, né? Então, realmente, é um caminho longo, né? Mas falando disso, eu quero pôr uma percepção minha, eu não sei se vocês concordam ou não, né? Porque eu tô de fora. Mas no caso específico de vocês, eu vejo uma aceitação bem legal, assim. Eu pelo menos nunca vi ninguém falar, vocês me corrigem, por favor, né? Assim, tipo, poxa, que droga, uma mulher. Eu nunca vi, eu achei muito legal. Eu comentei isso com a Cris, assim. O pessoal abraçou e curtiu, e pelo menos eu não vejo, assim, ninguém fazendo qualquer tipo de contestação sobre isso, assim. Eu achei muito legal isso na área específica de vocês ter acontecido e ao natural, assim, não vejo. Tô lá no estádio alguém falando, não vi. Não sei se a minha percepção tá errada, vocês já sentiram isso de outra forma. Assim, diretamente comigo dentro do estádio, nunca sofri nada de alguém falar para mim. E até de todo, acho que as mensagens que eu recebo são muito positivas, assim, de gente que quando eu não tô sente falta, né? Fala, nossa, não, faz toda a diferença, a arena fica sem vida, porque a gente já tá acostumado com você, a identificação e tudo mais. Mas eu recebo, não é muitas também, mas às vezes tem uns ataquezinhos na internet, tipo Instagram, TikTok, você posta alguma coisa, aí lá a galera acha que tem o direito de atacar como quer. Ou se eu, porque eu sou mulher, ou porque eu sou uma mulher que é lésbica, tem um cabelo curto, ou e aí mensagem homofóbicos, machistas. Aí a galera na internet vem bastante, assim. Mas ainda assim, o carinho que eu recebo é muito maior. Então, e ainda bem, assim, porque diretamente eu não recebi nada. Com certeza vai ter gente que não gosta de mim lá. Isso é isso, gente. A gente não vai agradar todo mundo e tá tudo certo. Mas ao ponto de chegar alguém de ferir você porque pelo que você faz, nem sabe da sua vida, nem sabe da sua história, sabe? Você tá lá trampando com uma outra pessoa qualquer. A diferença é que a gente tem uma outra função que é completamente diferente ali, ou mais incomum, né? Do que outras, mas é um trampo como outro qualquer, assim. E a gente ser respeitada é o mínimo, né? Para mim, eu acho que isso é um capítulo, assim, superado na minha história. Mas, né, Cris, também, tu faz 10 anos que tu tá nesse papel, então lá atrás a internet também não era tanto como é hoje, né? Então, Uhum. quando a internet começou a ter esse poder assim para as pessoas, tu também já estava mais consolidada ali, né, no teu papel. Eu, por exemplo, comecei no ano passado, onde, né, tipo, tudo já estava assim, TikTok, enfim, tudo já muito
assim, sendo usado pelas pessoas, né, como quase uma necessidade do dia a dia, assim, né? Mas, assim, hoje, quando eu olho para trás, eu acho que, de fato, foram minorias, sabe, que fizeram comentários e tal, né? Mas naquele momento em que eu estava vivendo isso, eu enxergava mais como se as pessoas estivessem não gostando do que gostando, né? Uhum. Mas assim, porque o que que aconteceu comigo? Tem duas coisas, né? A questão de eu ter sido a primeira, e antes de mim tinha um homem que estava ali por 8 anos. Então, tem duas coisas, porque tem também um estranhamento, né? Que já seria o estranhamento de uma outra voz, e é o estranhamento de ser uma mulher, né? Uhum. Então, assim, e o que acontece comigo ainda são uma minoria, né? Mas o que acontece também um pouco é as pessoas não gostarem dessa espetacularização do futebol, sabe? De as pessoas acharem chato que tem um monte de ação no pré-jogo, que a gente tem que ficar falando lá comercial e fazer isso, fazer aquilo, sabe? Às vezes, as Verdade. pessoas vêm falar comigo pra, tipo, me incomodar por causa disso, né? E assim, o Uhum. que que eu vou dizer? Eu, torcedora, preferia o futebol que não tinha isso, entende? Eu também preferia. Mas o mundo evolui, né? O futebol se tornou um esporte caríssimo, né? E que é isso que paga a experiência do torcedor. Acho que é isso que tem que pensar, né? Esses anunciantes, essas coisas chatas que a gente faz ali, é o que paga e faz com que as pessoas estejam no estádio, né? Então, eu acho que assim, esse capítulo no estádio nunca aconteceu de alguém me insultar e tal, nada, ou de tipo outros profissionais assim me olharem, nunca aconteceu, muito pelo contrário. É, é, eu eventualmente recebo assim ainda na internet, tipo, ai, nada contra ti, mas eu preferia quem tava antes, sabe? Tipo, coisas Ah, de assim. lei você tem também. Ou tipo, nossa, achei que você não estava empolgada. Tipo, não é, isso é porque a pessoa é uma mulher que tá falando, entende? Porque é diferente do homem, porque eu sei que eu tô muito mais empolgada, sabe? Então, hoje eu acho que tem uma minoria, assim, e o que eu escuto muito, né? Também não muito, mas tipo, coisas que me marcaram, foi pessoas me dizendo, assim, que. eh, Quando eu consegui colocar o meu jeito, assim, de fazer algumas coisas, né? Criar a minha forma de dar o boa tarde, né? Eu fiz algumas coisas no meu caminho para marcar o meu espaço, assim, que foram. Eu comecei a falar o Soares, chamar ele de pistoleiro, né? Só que eu gritava assim, tipo, por, sei lá, 5 minutos, pistoleiro! As pessoas foram à loucura. Teve uma vez que eu, na escalação do Grêmio, eu falei a escalação do Maior do Sul, e aí todo mundo, o estádio veio abaixo. Então, assim, eu fiz algumas coisas para me identificar com o torcedor que levaram algumas pessoas a me dizer que a minha função e o que eu faço hoje é o que faltava na arena para mudar a experiência deles, sabe? E aí eu comecei a Perfeito, Lu. entender, assim, tipo, que esse é o meu papel ali, sabe? Uhum. Então foi muito legal, assim, hoje eu tenho, assim, muita aceitação e hoje as críticas não me batem mais, sabe? Porque eu sei que a opinião de quem que eu tenho que ouvir, assim, a opinião Exato. das pessoas profissionais que estão ali, sabe? Tipo, então, assim, sinto muito hoje, se tu não gostou, tu É tem isso. direito de não gostar, mas isso não vai mudar a minha vida, sabe? Exato. Eu falo, ai, que pena não te agradar. Mas a minha vida segue. Às vezes eu respondo assim, porque, mano, Exato, exato. fazer o quê? Enfim. Não, Mas é isso. Criar essa identidade no estádio é a parada mais legal, Lu. E no caso no meu é tipo, deslize Yuri Alberto, que ele gosta de, né, colocar o joelho no chão e tal. É essa coisa que a galera gosta desse diferente, que pega na paixão mesmo. E torcedor corintiano também vai à loucura, assim, nessas coisas. Mas o que pega mais do Corinthians mesmo não é nem tanto o jogador, mas você falar uma frase de impacto, assim, de apoio ao Corinthians, com muita raça, com muita fé, pelo Corinthians, com muito amor até o fim, coisas que a torcida vem e fala, cara, isso. Eles, nossa, mano, aqui a gente tá muito louco mesmo, é bem o caldeirão mesmo, o hospício que a gente fala. É muito gostoso, né, gente? Ai, nossa, eu amo, é uma delícia. Né? É. E o que vocês estão falando, a gente está no episódio.
no episódio que está aqui, enquanto a gente está gravando, é o que está rodando, a gente conversou um pouco sobre isso, lógico, não sobre dentro do futebol, mas de uma forma geral, né? É que, na verdade, o que vocês estão fazendo é dentro do trabalho de vocês, vocês colocarem a marca de vocês fazendo alguma coisa diferente, né? E é isso que faz qualquer marca, qualquer pessoa, qualquer trabalho, enfim, se destacar, né? Porque se você vai ali e faz igual todo mundo, né? Vai ali e dá teu Exato. texto e faz os anúncios que tem que fazer. Com todo respeito a quem fazia assim, porque o momento, cada momento pertence ao seu momento e não é uma comparação, né? Porque o Uhum. momento, talvez as pessoas também não tivessem tão abertas assim, gostavam da coisa mais durinha, sei lá, enfim. Mas eu acho que o momento tem mais a ver com isso, né? Em você ter uma experiência um pouco. Eu falei para a Cris da outra vez, é como se. Não é a Luísa, né? E não é a Cris, né? Para o torcedor que está ali, é o estádio que está falando com eles, né? É. É o estádio, né? Exato. Né? É o estádio. Então, quando o torcedor que está ali, ele percebe que o estádio faz parte daquilo ali, né? E está interagindo com eles, eu acho que essa é a sacada, né? Se você ficar Uhum. só fazendo teu textinho ali durinho, eu acho que realmente você vai fazer, vai entregar teu trabalho ali e tal, mas não vai rolar essa É. identificação, essa coisa de olhar lá pro leste, lá onde está a crise, pro norte, lá onde está a Luísa, é no norte, né, que você fica lá, né? Uhum. Né? Eu vi outro dia pela foto do Instagram, assim, eu olhei mais ou menos, falei, acho que ela não. É as pessoas olharem para lá e falar, poxa, ali dentro tem um de nós ali, né? Eu acho que é isso eu acho que é isso que faz vocês serem, não só vocês, né? As outras Sim. meninas também lá do Botafogo, enfim, não é que eu não lembro, eu sou ruim de nome aí, eu não Teve vou nem. mais uma coisa que eu acho legal de comentar, até para saber como é que era, como é que é isso com a Cris. Porque o que que aconteceu? Nos meus primeiros jogos, eu não usava a camiseta do Grêmio, porque foi me Uhum. dito que eu não podia me credenciar com camiseta de clube, que isso é uma regra, do credenciamento e tal. E eu acho que é correta, tá? Não, não acho. Porque assim, eu sou mais uma no credenciamento, né? Eu não sei, Cris, como é que é pra ti, mas assim, eu vou pegar minha credencial, eu tô junto com o pessoal da pipoca, da pizza, das bebidas, né? Então, tipo, vai todo mundo no mesmo lugar pegar a sua credencial de serviço, né? Então, imagina se não tem essa regra e começa a aparecer, tipo assim, vai alguém com a camiseta do Internacional, entende? Porque tem louco pra tudo, né? Tem gente que faria Uhum. isso. Então, eu acho correto que exista essa regra. Só que aí, então, eu não usava a camiseta do Grêmio. Daí, depois de uns 2 jogos, me disseram: ah, se tu quiser, tu pode trazer a tua camiseta dentro da tua mochila e botar ela enquanto tu tá aqui, né? Tu não pode se credenciar com ela, mas tu pode usar ela aqui sem problema. Beleza, daí eu comecei a fazer isso. Então, os meus primeiros vídeos e registros são sem camiseta do Grêmio ali. E isso levou as pessoas a me perguntar se eu sou gremista, sabe? Então, às vezes, eu fico pensando assim, o torcedor acha que a gente tem que ser palhaço, assim, né? Que tu tem que estar vestido dos pés à cabeça, sabe? Com coisa do time. Tipo, eu não tenho. A Cris tem ali, né, um banner aqui. Tipo, eu não tenho isso na minha casa, sabe? Inclusive porque eu divido a casa com um colorado, entende, gente? Como é que eu vou ter isso? Vou ter na minha casa um monte de coisa do Grêmio, sabe? Quando eu morava sozinha, eu tinha meus quadrinhos ali e tal. Hoje não, né? E assim, nem quero necessariamente ter, sabe? Mas parece que pro torcedor tu tem que ter ali o estereótipo, sabe? Porque senão ele duvida que tu é torcedor o suficiente. Aí eu não sei, Cris, Uhum. como é que era pra ti, assim, tu também tem essa questão do credenciamento ou não? Então, o credenciamento não sou eu que faço lá, já vem a credencial para mim, direto. Não tem que pegar É, lá. não, eu imprimo aqui em casa, Ah, que é eu impresso, tenho que né? pegar uma pulseira no portão. Não, o nosso não. Não precisa pegar pulseira, só entra. E aí eu já criei uma identidade muito grande lá, porque todo mundo me conhece. Então, eu entro de camisa mesmo. Já aconteceu Uhum, muitas vezes de eu não ir de camisa do Corinthians, mas ir de camisa preta e branca e tal. uhum, Mas não tem essa regrinha. Não sei se para outros setores tem alguma coisa, né? Que a galera que trampa, uhum. são os orientadores, né? A galera que trabalha Isso.
nas lanchonetes, né, e tudo mais, que tem a mesma credencial, né? Acho que a única coisa que diferencia é a cor da credencial, né? Quem fica no gramado é azul, não sei se Uhum. lá também é, e a É, minha é para vermelha. mim. Eu tenho. As minhas pulseiras são cada vez de uma cor, mas a minha é de serviço, né? Tem umas que é tipo Ah, zona mista, enfim, são diferentes. Mas eu preciso pegar a minha credencial junto com todo mundo. Então é óbvio que vai ter entendi. essa regra, né, gente? Imagina. Uhum, Aí, assim, cada vez quem tá ali fazendo esse serviço de cadastrar as pessoas, também muda, né? As pessoas não sim, podem sempre saber que a Luísa é a voz da arena, né? Tipo, então essa regra vale para todo mundo, né? Mas é exato. engraçado porque, assim, que nem eu falei pra vocês, eu sempre fui essa torcedora bem fervorosa, assim, sabe? Tipo, que batia boca com as pessoas e tal. E aí hoje eu tenho que me provar gremista, sabe? Isso é uma coisa muito engraçada, assim, pra mim. Porque, enfim. Fala, Luísa, respeita a minha história. É. deixa eu te fazer uma pergunta, Luísa. Eu dei uma acompanhada, lógico, no teu Instagram, né? Antes de convidar, eu sempre acompanho por um tempo, assim, né? Até pra Aham. a gente ver que tem a ver, né? Assim. E eu vi que Sim. você tem outras atividades, né? Me fala um Nos pouquinho profissionais. o que mais você faz profissionalmente. Então, eu sou jornalista, né, como eu falei, e me formei em jornalismo. E aí eu tenho o meu trabalho principal, que é o meu trabalho ali de 8 horas, né, do dia. Numa agência, eu sou redatora. Então, eu tenho ali uma carteira de clientes, né, que eu tenho que produzir conteúdo para eles e tal. Tô mais alocada hoje no núcleo de performance, né? Então, fazer, para quem não conhece muito, né? Mas é tipo os anúncios que se vêm ali das marcas, os e-mails, né? Que as pessoas recebem, o consumidor. Mas eu atuo no mercado B2B, né? Então, é de empresas comunicando para empresas que são clientes. E aí a Arena, então, é um trabalho, meu trabalho extra, né? E aí, sempre que eu preciso ir para a arena, se eu preciso sair mais cedo do meu trabalho, eu tenho que compensar essas horas. Então, é um super trabalho, assim, né? Tipo, dar conta de tudo e tal. Mas até agora sempre deu certo, assim. O pessoal sempre me apoiou muito, né? Antes de eu topar essa função, eu fui perguntar, né? Para agência se não haveria problema, algum conflito ali, né? Não de interesses, assim, mas isso, né, de eu, tipo, achar que eu tô valorizando mais um trabalho do que outro, né? E o pessoal falou, não, a gente quer, eles valorizam muito, assim, o CPF, sabe? Então, eles falaram, não, a gente quer te ver crescendo, e, tipo, é só tu ter as tuas entregas, né? E aí, essas horas, compensar em outro momento. E é assim. Ah, que bom, Lu. Uhum. Legal. Então, Cris, você trabalha com audiovisual, né? É isso? isso, eu sou formada em rádio e TV, é, também credenciada, né? Falando de credenciamento, mas com habilitação em rádio em locução, né? Fiz locução pelo Senac também. É, e já fui cantora também, sempre trabalhei com a voz, assim. Então, uma época que eu era cantora, depois veio a locução na minha vida, eu deixei de ser cantora, porque lidar com banda e com as outras pessoas da banda tava dando mais problema. Eu falei, ai, cansei. Mas aí, recentemente, até na camarote que eu fui na arena, tava cantando com o grupo de pagode lá, vem aqui, Cris, vem cantar com a gente. Eu falei, meu Deus, o que que eu vou cantar, meu? Faz tempo que eu não canto, meu Deus. Não, escolhe uma música. Eu falei, vamos numa da Maria Rita e, meu, vamos lá que vamos atrás. Então foi super assim, na hora e a galera ficou surpresa que eu cantava também lá. Eu falei, eu faço várias coisinhas. E eu também tenho uma produtora de audiovisual chamada Chá Produções. A gente trabalha aí também com grandes clientes aqui de São Paulo, né? Hospital Sírio-Libanês. A gente faz muito EAD, né? Então, para o ensino, para medicina, né? A B3 também, que é a Bolsa de Valores, a gente também faz bastante trabalho para eles como EAD. Tem bastante locução minha rodando aí na Bolsa de Valores, então pode Legal. acontecer de vocês ouvirem alguma coisa também. E, e é isso, né? Locução para tudo, tiver, tamo aí fazendo. Vídeo, se vocês precisarem de vídeo também, tamo junto. Massa. E outra, né? Eu só tenho essa especialização muito em áudio, né? Então, além de locutora, eu sou sound designer
e eu faço pós-produção de som, né? E também captação de som direto para publicidade, filme, já fiz bastante coisa também. Que legal, Cris. Massa. O áudio sempre envolvido na minha vida. E eu tive um problema com o meu áudio, que eu estava me debatendo, foi por isso. Eita, gente, falou de Vocês áudio aí, tá vendo? estão me ouvindo bem aí? Não? Sim. Sim. Uhum. Enfim. Não sei, eu falei que você era operadora de audiovisual e minha mesa aqui deu um pau, tive que reiniciar aqui, mas acho que voltou em tempo. Tá rolando Eu bem. falei, né, aqui não é ao vivo, mas é como se fosse, né? E se as pessoas vissem essa mesa aqui, porque sou eu bem que faço tudo aqui, né? Eu faço a edição, eu opero o áudio, eu opero o vídeo e tal. Mas o bom do audiovisual é isso, né? Que a gente esconde tudo. Aqui também eu não vou nem mostrar, que É, tá, ó. Tá mó é mais ou calor menos. aqui, tá ventilador. E eu tava Tem olhando muito aqui chão para esse embaixo lado também. umas horas, é que eu tenho um gato, né? E ele tá passando aqui toda hora, porque tem do outro lado aqui é a minha parede de vidro. E aí vem um gato aqui toda noite, e aí meu gato fica correndo para lá e para cá, Ah, atrás do gato. E o que que, Luísa, o que que você. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu sei que é um pouco delicado, mas assim, eu preciso fazer, mas é num sentido de identificar justiça. Não, eu não quero saber valor, mas eu quero saber se vocês acham justo o que vocês recebem pelo trabalho de vocês. Vocês acham que o trabalho que vocês fazem, quando eu falo trabalho, eu estou falando da locução, é um trabalho uhum. valorizado? Vocês se sentem valorizadas? É, é, é equiparado, por exemplo, hoje vocês que são mulheres recebem a mesma coisa do que os homens que faziam recebiam, ou dos que fazem? Vocês entenderam onde eu quero chegar com a pergunta? Eu não quero saber quantos Uhum. vocês ganham, eu quero saber se existe respeito pelo trabalho de vocês. É isso que eu quero saber. Olha, Vai, Cris. é, é, eu assim, eu acredito que talvez deveria ser mais valorizado. Eu tenho uma valorização muito grande sentimental com a torcida. Agora, eu acredito que poderia ser mais valorizado, assim, não vou ser, pai, não vou falar, não, mas é porque é isso, sabe? Eu não sei quanto as outras meninas vão e tal, ou a identificação que tem, mas eu acho que poderia ser mais valorizado, sim, no meu ponto de vista, pelo que eu vivencio, né? Eu concordo com a Cris. Eu ia dizer que eu sei que o valor que eu e a outra pessoa, que era um homem, recebemos é o mesmo, porque isso é como se fosse, na arena pelo menos é assim, é como se fosse tipo uma licitação, né? Que é como o poder público faz. Então, a produtora, ela recebe X por mês para executar esse trabalho, e Uhum, eu recebo X por jogo. Isso já é isso. pré-acordado sempre, né? Comigo é a mesma coisa também. É, então assim, o menino que estava antes recebia a mesma coisa, né? É claro que a cada ano tem um reajuste e tal. Eu acho, né? Isso são vozes da cabeça, assim, mas é a minha percepção. Eu acho que é um valor um pouco maior do que os outros prestadores de serviço, sabe? Eu acho que é. Então, nesse sentido, acho que valorizam sim, né? Porque valorizam de certa forma. Mas a grande questão é que eu acho que nada da comunicação é valorizado, sabe? Então, para mim, não é uma questão sobre a locução. É uma questão genérica, assim. Então, ah, infelizmente, né, a gente ainda acaba se deparando muito com essa questão de, para muitas atuações, não ser necessário ter qualificação ou formação, e isso acaba banalizando um pouco, né, o nosso trabalho. Obviamente que para trabalhar com a voz, basta que a pessoa tenha uma boa voz, né? Mas então tem esse espaço para todo mundo. Mas eu acho que a comunicação é isso, né? É algo que teoricamente todas as pessoas se acham capacitadas para fazer. E eu acho que, até pegando um gancho do que tu perguntou antes, sobre como que isso aconteceu, né, na minha vida e tal,
E aí eu me lembrei de uma vez que eu postei um vídeo até nas minhas redes sociais no Dia da Criança, porque quando eu tinha 9 anos eu fui repórter por um dia no Jornal do Almoço, que é como se fosse o nosso SPTV, né, aqui do Rio Grande do Sul. E eu fui repórter por um dia. E aí ali eu vi aquele vídeo e eu vi, nossa, que voz que eu tinha, sabe? Eu nunca tinha me dado por conta, assim. Assistindo aquele vídeo, eu pensei, nossa, que vozeirão. E aí eu tô falando isso porque desde essa época eu acho que eu queria trabalhar com a minha imagem e tal. E eu sempre vivi muito um estigma que eu mesma criei, eu acho, mas por causa do que a sociedade enxerga sobre isso, né? Que é o estigma de tipo querer ser uma pessoa famosa, conhecida, sabe? Isso sempre foi algo que eu quis, e ao mesmo tempo eu sempre coloquei isso como uma futilidade, sabe? E agora Uhum. eu enxergo que, na verdade, eu quero ser isso e gosto de ser isso porque é quem eu sou, sabe? Porque eu sou uma pessoa de relações, eu sou uma pessoa sociável, eu tipo, nasci para fazer isso, sabe? Então eu finalmente aprendi a enxergar que isso é uma qualidade, sabe? É uma característica minha, como qualquer outro, como uma pessoa que se forma em medicina, que nasceu para ser médico, sabe? Uhum. Então, infelizmente, eu acho que tudo na comunicação não é valorizado e a gente mesmo, né, muitas vezes se depara com esses mitos e esses estigmas, assim, né, impostos pela sociedade mesmo, porque parece fútil a gente querer trabalhar com a nossa imagem, né, com a nossa voz, com o nosso corpo, mas com o tempo eu aprendi que, na verdade, isso é o que eu sempre quis fazer, de alguma forma, assim. Então, o que eu acho legal de pensar, e é muito por isso que eu faço o que eu faço hoje, né, na arena e tal, é pensar que isso é o que pode futuramente também me dar uma condição melhor de salário, de grana, né? De ser o rosto de campanha, sei lá, trabalhar em portais, não sei, né? Divagando assim. Mas nessa era da internet, eu acho que isso também me dá esse potencial de, né, de ter visibilidade e talvez ganhar mais dinheiro também no mundo Uhum. que a gente vive hoje, assim, né? Com certeza. É a questão assim, hoje eu não consigo viver somente de locuções da arena, né? Não, por isso que eu falo, deveria sim ser mais valorizado, até pela quantidade de anos também, né? Eu digo de mim, por mim, né? Pela identidade Aham. que você cria, por toda a história, né? É, acho que é importante. E não falo não só na minha função, digo em todas as que você executa, sabe? Se alguém está trabalhando comigo, já que eu tenho uma produtora, né, tem funcionários não, né, fornecedores, né, que trabalham com a gente, cinegrafistas, pessoal que é Isso. roteirista, e na minha produtora a gente valoriza, a gente, sabe, traz junto e tal, e a gente traz perto, pô, uma galera que tá trabalhando junto comigo há tanto tempo, pô, por que que eu não vou valorizar você, sabe? Então acho que é um mínimo, assim, né, pra gente e como a Lu bem pontuou, no audiovisual, cara, é difícil, assim. Já trabalhei prestando serviço para outras pessoas também, que foram também bem complicadas. É, e se tudo caminhasse pensando certinho, né? Pô, não ia ter tanto BO, não ia ter tanto problema. E é uma função realmente que a gente executa que tá aí, né? Sucateada, né? E geralmente as pessoas que trabalham com isso, elas acabam ganhando mais dinheiro por causa da imagem delas, não pela função que Uhum, elas têm, né? exato, Não é exato. por ela ser repórter ali, é tipo, ela aparece sempre, daí as marcas patrocinam e tal, mas a função Uhum, não é bem remunerada necessariamente. isso, verdade. Sim, sim. Não, virou que acaba que é uma porta de entrada, mas você vai buscar. E tem alguns episódios aí pelo caminho com o pessoal de TV, aqui mais regional, né? Eu falei com a Bruna Colossi, falei com. Ai, gente, vou esquecer os nomes, eu sou horrível com nome. Mas enfim, se vocês voltarem aí, vocês vão ver que tem algum pessoal da TV e eles falam muito isso, assim, a questão de a TV tem lá o seu espaço, mas hoje o digital acaba tendo também um espaço na, na, na renda, na vida mesmo, né?
Meninas, normalmente quando a gente vai chegando aqui mais pro fim, a gente faz uma brincadeira de trocar de lugar do convidado fazer uma pergunta para mim. Mas como nós estamos em três hoje, nós vamos fazer um pouco diferente. Eu queria que a Luísa fizesse uma pergunta para a Cris e depois a Cris para a Luísa. Aí depois, se vocês quiserem, podem me perguntar também. Mas primeiro eu queria que vocês se perguntassem. Ai, meu Deus. Livre pergunta ou sobre algum tema? Vocês fiquem à vontade. Ai, meu Deus. É, A gente se conversa tanto, né, Cris? Agora eu vou ter que pensar o que que eu te perguntaria que eu ainda não perguntei. Eu volto e meia, eu mando umas mensagens pra Cris pra perguntar a opinião dela sobre algumas coisas. Ahn, deixa eu vou pensar, deixa eu pensar aqui pensar. também. Tá, já sei então, já sei. Cris, com essa ideia da Copa ali de 2027, tu se imagina trabalhando na Copa Feminina? Tipo, isso é algo que se passa pela tua cabeça, assim, poder, sei lá, ser a locutora do estádio nesse momento, ou alguma outra função? Me passa muito, Lu, muito mesmo. É algo que vira e mexe, eu tô falando da Copa 2027, feminina, para levantar isso, mas eu me vejo, eu quero muito trabalhar lá, não só na Arena como voz, né? Já fiz locuções na Arena para as Olimpíadas, né? Jogos do Brasil, foi bem legal também. Copa América também. Então eu quero muito participar e eu acho que eu quero ir um pouquinho a mais, assim. Eu queria ir meio que na veia da narração, assim. Quem sabe pegar alguém que queira, meu, ó, Cris, vamos lá, vamos fazer um projetinho aqui, ó, tô super disponível, bora pra cima. Porque eu acho que eu tô há tanto tempo também que eu queria buscar outras coisas, né? Não que eu queira sair, não é sobre isso. Mas é coisas minhas mesmo, sabe? De evolução profissional, assim. É, E aí eu aproveito para perguntar também uma pergunta retórica para ti, Lu. Você se imagina narradora hoje? De você agora se colocando aí como uma. A gente falava que anunciava gols, né? Depois agora a gente tá falando, estão narrando gols, né? E eu me É. vejo assim, criando coisas, né? Criando bordões. Como é que é para você? Olha, eu não me vejo narradora, não me vejo mesmo. Não é algo que eu atualmente tenha vontade de fazer, mas muitas pessoas já me disseram que acham que eu deveria investir nisso, porque pessoas me enxergam nessa função. Eu não me enxergo nisso, eu acho que é bem complexo. Assim, me dá um pânico, porque eu acho que eu teria que estudar muito mais sobre o futebol mesmo, assim. E hoje, na minha vida, eu dou conta do que eu posso, né? Então, se Uhum. eu quisesse ser isso, eu precisaria me preparar de outra forma, assim. Mas eu acho que eu me imagino mais em outras áreas, assim, tipo, como comunicadora, mas sei lá, não que necessariamente eu quero isso, né? Mas portas que eu imagino que possam se abrir é eu ter programa, sabe? Ser âncora de programa, Ah, ser legal. comentarista. Eu acho que isso é mais, assim. O meu sonho, né, seria eu ter um programa meu num GNT da vida, não necessariamente a ver com futebol, né? Ah, Mas legal. porque eu acho que é legal, assim, uma coisa que eu tento colocar muito nas minhas redes sociais também é esse estigma de que a mulher que gosta de futebol, ela não tem que, tipo, viver o futebol todos os dias, sabe? É essa coisa, tipo, cara, tu pode gostar de futebol e entender e sabe, e ter propriedade disso, sem tu ser aquele personagem que tem que só assistir futebol, que tem que só postar futebol, que tem que só ter camiseta de futebol, sabe? Então, eu prefiro a minha versão mulher que conversa com várias coisas, inclusive com futebol, sabe? Então, eu me imagino muito mais assim, ou atuando ali como repórter apresentadora e tal, esportiva, que eu acho que sim, ou tendo um programa de variedades, assim, acho que é algo que eu ia gostar muito. Muito bom, muito bom. Eu também me vejo assim, viu? Na faculdade É? de Rádio e TV, cara, eu lembro, até trazer uma pincelada assim, né? Eu tinha trancado e voltei, né, no quarto semestre. Eu voltei pro quinto semestre. E aí era para fazer um game show, né? E aí entrei no grupo, não conhecia ninguém da sala, mas aí eu fui me enturmando e tal. Ah, tem que apresentar o programa. Ninguém queria. Eu falo, não, eu apresento. Bora. Cara, mano, modéstia à parte, eu arrasei, mano, de verdade, porque foi, ó,
Tudo era para fazer ao vivo e era um programa de bandas que a gente quis fazer, sabe? Uma banda contra a outra. Então tinha as Aham. bandas que tinha que lidar, e aí, meu, mano, foi uma primeira experiência assim de faculdade numa coisa que é ali que não tem nada a ver com esporte. Eu já trabalhava com o Corinthians naquela época, eu trabalhava na Rádio Coringão. E foi muito legal, foi divertido. E é sobre isso, né? Não dá pra gente fazer, usar o que a gente tem de experiência na nossa vida, né? Não só nos jogos, nas arenas, na nossa vida no audiovisual, mas, pô, para outras coisas, né? Eu acho muito legal. Cara, o futebol, tipo, as pessoas às vezes colocam, assim, o futebol como uma entidade, entende? Cara, o futebol é um esporte que tu assiste e sabe, tu assiste, daí tu aprende e aí tu consegue falar sobre isso, tu não precisa só ser um ignorante que vive só nesse meio, sabe, para poder falar sobre isso. Uhum. Então, eu acho muito engraçado, assim, que as pessoas têm essa imagem, né? Ah, meu Deus, a pessoa que trabalha com futebol, ela, tipo, sabe tudo sabe? E eu não sou assim, por exemplo. Eu, às vezes, vou em programas para debater futebol e já vejo que eu sei muito menos que os outros. Claro, porque o meu trabalho não é este, né, de ser uma Uhum. repórter e tal. Obviamente, eu vou estar menos atenta, né, a notícias e jogos do que outras pessoas que têm que trabalhar com isso, né? Mas não é porque eu não olho todos os jogos de todos os times e etc., que isso não me dá propriedade para falar, né? Então, acho que é bom desmistificar um pouco isso também. Boa. Verdade. Não, e assim, se serve de consolo mesmo, aquele pessoal que passa o dia inteiro falando de futebol na TV, no rádio, de vez em quando fala umas bobagens, né? Faz parte, né? Às vezes dá umas escorregadinhas também, né? Vivem Então, muitas, né? Verdade. não tem essa cobrança, né? É, eu vou deixar livre. Eu não sei se cada uma quer fazer uma pergunta ou se só uma quer fazer, enfim, mas eu vou abrir se vocês quiserem fazer uma pergunta, vocês podem fazer também. A gente pode fazer uma pergunta em conjunto, vai. Pode fazer um jogral. Um jogar. Aí uma vai puxando uma coisa ou outra. Tá, começa então. Fala. Não, acho que. Vai, quer falar, Cris? Não, eu ia até aproveitar assim, né? Já que você é um comunicador também, né? Wesley tá aí, né? Mediando, fazendo as suas entrevistas são bem legais e tal. É, E você já pensou em trabalhar com alguma coisa relacionado ao esporte? Já teve assim um insight de alguma coisa ou apresentação esportiva ou até mesmo narração, alguma coisa nesse sentido? É uma boa pergunta. Acho que essa nunca ninguém fez, até porque eu não falo tanto de esporte. Eu digo, o podcast ele tem 106, eu acho que é o episódio de vocês. É o episódio 106. Deve ter, ao longo desses 106, deve ter uns 6 episódios que, por conta do convidado, eu acabei falando de esporte, né? Hum, Mas é óbvio para quem olha a minha decoração aqui que eu gosto de esporte, né? Pra quem eu digo esporte, ele tá por aqui, né? Às vezes não tá no sim. assunto, às vezes eu tô aqui falando sobre carreira, sobre gestão, que não tem nada a ver, mas ele tá aqui, né? Tá aqui porque eu realmente eu sempre pratiquei esporte, eu gosto de esporte, eu vejo, vou dizer que eu vejo muito esporte porque hoje eu não tenho tanto mais esse tempo, mas eu vejo esportes, né? Tipo, a NFL eu vejo quando tá chegando mais pro fim, eu vejo, não consigo ver a temporada inteira porque é meio cansativo, mas eu vejo mais o fim. A NBA é a mesma coisa. Futebol eu acompanho mais o Corinthians e o Grêmio por causa da minha esposa, mas eu não tenho mais aquele tempo de ficar vendo tudo que é jogo, né? Tal. Aquela coisa que a gente Uhum. faz às vezes quando é mais novo e tal, né? É, não, eu teria facilmente, por exemplo, um podcast sobre esporte. Eu acho que eu tenho conhecimento suficiente para fazer assim com alguém, né? Não sozinho. Faria, mas nunca apareceu a oportunidade. Eu acho que é um nicho bem. Já tem bastante gente fazendo, né? Já tem bastante gente Sim. fazendo assim, então nunca pensei em fazer, mas faria. Acho que seria legal. Se tivesse uma parceria bacana, eu faria. Acho que teria condição de fazer, mas nunca pensei.
Tem um podcast Sempre pra te indicar. diga. Tu já ouviu A Bolha? Conhece? Sim, já ouvi, porque eu falei com o Potter aqui já. Ele veio aqui. Ele veio É, aqui. Falei online, né? ele veio E aqui. O Ele Potter, veio aqui no online. O Potter é um comunicador aqui do Rio Grande do Sul e, de certa maneira, guardada todas as devidas proporções, eu acho muito legal o que ele faz, assim, de ter essa capacidade de estar em vários assuntos, né? Ele tá no Então, ele é esporte, super uma referência pra mim disso que eu falei, do que eu quero fazer, sabe? É muito, por exemplo, o que o Potter fez, que ele começou ali falando sobre esporte e hoje ele dá palestra sobre várias coisas, e, né? Ele diz que ele fala sobre o futebol esporte, ele não fala sobre ser torcedor do Internacional, né? Então é né? muito legal, porque ele é um grande exemplo pra mim, assim, de coisas que eu quero fazer na minha vida. E o meu vizinho, um grande amigo meu, que é meu vizinho, faz o A Bolha junto com o Potter. Que legal, que O bacana, que Nicolas. bacana. Isso eu não sabia. Lá, de repente, já me dá o contato, já, já, já trago ele aqui também. É, não, o Potter realmente ele é um jornalista daqueles que consegue transitar em vários assuntos. Eu sigo muito ele, eu vejo, eu ouço e vejo muito o podcast O Nós da História, que é junto com o Peninha e tal, porque eu também sou historiador, né? Eu sou economista, mas sou historiador, então eu gosto muito. Não acompanho muito o Potter. Potter para mim é uma referência. Essa coisa Uhum. de tentar ficar quieto no podcast, deixar vocês falar, vem muito do jeito dele fazer o Potter Entrevista, que ele tem um outro podcast que é mais ou menos nessa pegada. Então, total. Inclusive, eu fiquei muito feliz quando ele topou vir aqui e tal, me deu uma entrevista. Eu fiquei bem feliz porque ele realmente é uma referência para mim mesmo. Legal. Muito bacana mesmo. Quem sabe eu tenha um dia essa capacidade. A primeira pergunta que eu fiz para ele, inclusive, foi essa, assim, como é que faz para a gente poder falar sobre tudo num mundo hoje, onde tudo hoje é nicho, né? Tipo assim, você Uhum. tem que falar de braço esquerdo do dedinho, né? Tem que ser assim, né? Você tem cada vez mais é especializado, assim, você não pode. E eu tenho essa dificuldade, assim, eu sou uma pessoa um pouco mais ampla, assim, eu não gosto de falar só sobre o mesmo assunto, né? Eu acho que é chato. Mas, enfim, as redes sociais acabam canalizando para isso, porque todos os algoritmos funcionam assim, então é, são raríssimas as pessoas que conseguem realmente furar essa bolha e transitar em mais de um espaço. Assim. É muito raro quem consegue fazer isso, né? Normalmente, eu até brinco, falo, olha, se eu estou aparecendo muito para ti no Instagram, vai procurar outra pessoa, porque é sinal que você está vendo um tipo de opinião só. E você precisa ver outro tipo de opinião. Você não pode ficar vendo uma opinião só na tua vida. Isso não faz bem para ninguém. E infelizmente esse é na minha opinião, o problema da rede social. Porque tem muita coisa legal, né? Se não fosse a rede social, a gente não estava aqui, eu não conhecia É. pessoas legais que nem vocês. Mas tem esse lado que eu acho ruim, que é cada vez mais conduzirem as pessoas para ficarem isoladinhas lá no seu cantinho, reforçando o que você pensa. E não importa o que você pensa, não é bom você só ouvir coisas que concordam contigo. Isso não é bom. Enfim. E esse tipo de idiota, né? Não comentei na hora, mas que vai lá no Instagram das pessoas falar besteira, né? Eu já denunciei alguns lá na página da Cris lá. Que eu Obrigada. Ah, não eu tenho. também. Não, Engajei. não tenho, eu não É tenho dó. isso, gente. Na tua página, no da Marília lá também, eu já denunciei, porque tem uns boçal. E eles gostam de fazer isso com mulher, principalmente, né? Sim. E eu, Eu não eu tenho quando muita me paciência para isso. acontece, quando me acontece isso, eu vou lá e bloqueio, assim, sabe? Tipo, agora, claro, o da Cris era um hate, assim, né? Mas pra mim não acontece tanto, acontece assim muito menos do que eu imaginava. Mas às vezes vem uns caras dar umas cantadas ali, né? E aí, quando começa, assim, porque assim, tipo, às vezes tu interage e tal, né, porque, pô, a nossa profissão também é isso, né, Cris? É a gente se relacionar Uhum. ali com as pessoas e tal. E Sim. aí, eu lembro de uma comunidade no Orkut que eu tinha, que era assim, sou legal, não tô te dando mole, sabe? E aí, quando começa a se passar muito assim, eu bloqueio. Esses dias
Teve um cara que começou a me seguir, e ele é colorado, inclusive, que ele, em algum momento, eu comecei a achar que ele era gay, assim, porque ele me respondia umas coisas, tipo, muito aleatórias, assim, tipo, gostei do teu esmalte. Ai, que linda essa cor de um batom. Coisas assim, sabe? Daí eu interagi, assim, mais ou menos, e todos os dias me mandava mensagem, tipo, oi, como tu está? Oi, não sei o quê. Começou a falar, ai, que linda. Daí eu pensei, tá bom, né? Tudo também não tem problema me dizer isso, né? Cara, daí esses dias voltei do jogo Grêmio e Juventude. E aí, que tinha sido um horror, eu tava falando nos meus stories, assim, que eu tava muito chateada. E daí ele começou a responder e me disse assim: queria muito poder melhorar a tua noite. Sabe? O que que tu faz com um animal desse, sabe? Vou perder meu tempo ali? Não, sabe? Não merece estar ali, tipo, recebendo a minha energia em troca e eu vendo essa bobajada, sabe? Então É, é isso. Aí peguei, bloqueei e Você sabe é isso. que eu vou dizer uma coisa que aconteceu comigo que exemplifica bem como o ser homem pensa, infelizmente. Lógico, eu sou um ser homem, né? Mas eu me enxergo. Eu, eu, eu falei aqui algumas vezes da Marília, né? Porque eu tento muito entrevistar ela. Eu não consigo chegar nela, não consigo. E aí eu mandei um direct para ela lá outro dia, né? Que nem eu mandei para Cris em algum momento para convidar ela, né? E, e aí eu fui num comentário e escrevi: Marília, eu te mandei um direct. Se puder dar Aham. uma olhada. Porque eu sei que o direct, às vezes, no meu cai também lá, né? E aí um ser homem embaixo respondeu assim: cuidado, cara, ela é casada. E eu respondi, né? Eu falei, olha, talvez você possa entender que é possível um homem conversar com uma mulher sem estar dando uma cantada. Eu não estou fazendo isso, né? Mas é muito difícil, né? O ser homem é um ser É. difícil. É um ser ele difícil. já identifica que você já foi dar uma cantada de cara, já, É né? exato, porque assim, se um homem está falando com uma mulher, né? Ele tá dando uma. Exato, exato, né? E, enfim. É, Aí, já mas eu parte do entendi na hora, eu pressuposto falei, de olha, que. se você entender Não, já. isso, você vai perceber que é bem legal você conseguir conversar com uma mulher sem estereotipar. Pode ser Uhum. É, bem porque bacana. parece que já parte do pressuposto de que, tipo, que a relação entre homem e mulher tem que ser assim, né? Tem Que que o ser, homem ele tem essa abertura para ir é, ali, hum, sabe? Ai, olha, é né, uma. se tem uma coisa assim que eu de certa forma me orgulho, eu acho que desses 106 episódios, eu acho que mais de 70 são mulheres. Justamente porque eu sempre consegui ter esse contato, né? Porque eu já cheguei, né, direto porque a Cris fez o meio campo. Mas normalmente eu chego ali pelo Instagram mesmo e tal, né? E, Uhum. e eu acho que se a gente consegue chegar com respeito nas pessoas, a gente consegue, né, manter um relacionamento que às vezes você pode estragar por causa de uma piadinha, uma bobagem, né? Eu acho que isso é muito pequeno. Meninas, recado final. Eu vou por ordem alfabética passar primeiro para Cris. Cris, o tempo que você quiser, você usa como você quiser para falar do que você quiser, fica à vontade. Bom, acho que antes de mais nada, obrigada por mais uma vez estar aqui contigo, Wesley, com a minha amiga linda, maravilhosa, Lu. Como eu disse, a primeira vez, né, que a gente já participei de vários podcasts e tal, e eu nunca conversei, fiz um podcast com uma amiga querida, a gente poder falar da mesma profissão, de clubes diferentes, das nossas histórias, que estão sempre ali muito juntas, né, amiga? Bem parecidas. Muito. É, eu fiquei muito feliz com esse bate-papo. Obrigada. Obrigada para vocês aí também que acompanharam até agora. Seguimos aí no final de 2024, começando 2025 com grandes oportunidades que venham para nós, né? Já pensando aí em prosperidade, muita abundância para a gente, que a gente precisa. Que o Coringão consiga um título ano que vem, por favor. E é isso, gente. Mas obrigada pelo espaço, pelo carinho de sempre. Mandar um beijo para todo mundo que me acompanha aí, que está sempre ligado, que tem um carinho enorme por mim, é totalmente recíproco. E vai, Corinthians, que é tudo nosso. Luísa, Ah, então.
Bom, eu gosto muito, assim, de fazer o que a gente fez hoje. Reforça, né, mais uma vez o que eu estava comentando, assim, que eu nasci para me comunicar, então é sempre muito legal estar aqui e eu acho importante também a gente sempre poder apoiar essas iniciativas, porque eu acho que na comunicação a colaboração, né, ela é muito importante, assim, muito mais talvez do que em outras profissões, né? A gente acreditar um no que o outro está fazendo é uma forma da gente ter mais força, né, para reivindicar tudo que a gente acha que merece. Então, assim, parabéns também por ter essa iniciativa, né, de ter esse projeto. Eu já tive podcast também e sei o quanto é difícil, e muitas vezes as pessoas falavam para mim, né, que eu tinha que ganhar uma grana com isso, mas às vezes a gente só quer fazer para ser algo diferente, para ser algo para gente, assim. Então, Uhum. eu respeito muito quem tá nesse lugar, assim. E, pô, eu sempre aprendo muito com a Cris, né? É muito legal conversar com ela, que nem eu falei, final de semana, inclusive, eu mandei um áudio para ela que eu precisava de um conselho. Então, é muito massa a gente poder estar aqui e eu sempre aprendo muito com a Cris e para mim a Cris ela é uma grande referência assim do que eu vejo mesmo de ser uma locutora e eu, Cris, também te vejo na Copa do Mundo como uma possível narradora, assim, sabe? Eu acho que tu tem é muito como eu enxergo assim. Então, é isso, eu tô aqui aprendendo demais com vocês e com a Cris em especial, né, que me inspira tanto, assim. Acho que Ah, tu faz um maravilhosa. trabalho lindíssimo e para mim, assim, a gente tem todas as nossas amigas ali, né? Mas para mim, a pessoa é tipo que eu mais personifico, assim, quando eu imagino numa locutora de estádio é a Cris. Então, é isso. Ai, obrigada, meu amor. Valeu demais. Tamo junto aí nessa caminhada. Ó, até a Morinha veio aqui dar Hum. um Oi, cheiro. Marinha. Ah, que bacana, que bacana. O que a Luísa fez, assim, quando a pessoa faz o que você fez agora, para mim ela já cresce um montão, assim, na escala, porque quando a gente tem a capacidade de falar bem de alguém, isso já melhora muito a vida. É do que a gente estava falando, por exemplo, das redes sociais, né? Se a gente usasse mais as redes sociais para isso, né? Para entrar lá e falar, poxa, Uhum. que legal, pô, que bacana esse negócio que você fez A aqui. gente incentivar as pessoas, né? A Compartilhar um chegar no pouquinho seu aquele negócio que propósito, você viu, compartilhar. aquele trabalho que você viu do colega e é legal, tal, comemorar junto. Eu sou entusiasta desse comportamento, assim, eu acho que a gente faz bem pra gente quando a gente comemora o resultado do outro. Meninas, muito obrigado. Eu fiquei muito feliz mesmo de ter vocês aqui. São dois estados que fazem parte da minha vida, né? Por motivos diferentes, né? Um porque tem o meu coração e o outro porque tem o coração de quem tem o meu coração. Então, tá tudo. Ah, que fofo. Então, fazem parte da minha vida. Infelizmente, eu vou mais na Arena do Grêmio atualmente do que na Arena do Corinthians. Infelizmente para mim, mas hoje em Eu quero dia ir um dia na Arena do Grêmio, eu não conheço ainda. o dia que você for vir aí já avisa, aí a gente já faz um tour lá É. junto. A Tu gente não já veio Vamos pro Rio sim, Grande combina opa, do com de. Sul certeza. ainda, né, Cris? É uma boa Não, nunca oportunidade. fui. Nunca fui. Vou organizar isso daí, com certeza a gente se Isso, encontra. vem aí, aí nós vamos fazer esse tour junto. É, gente, muito obrigado mesmo pela disposição, pelo carinho de participar. Para você que está do outro lado aí, que estava ouvindo, estava vendo, eu sempre digo aqui no final que eu não fico pedindo para você curtir, para seguir durante o programa inteiro, mas foi 1h50, né? Se você chegou aqui, você curtiu, né? Você gostou, né? Se não, é uma espécie de amorador que só nós que torcedores entendemos. Mas como isso aqui não é o Corinthians, não é o Grêmio, se você assistiu tudo é porque você curtiu, né? Então, curte a página, segue o canal, porque isso faz chegar a mais pessoas e eventualmente alguém que vai curtir o conteúdo. Não se esqueçam que todo o conteúdo que a gente falou aqui sobre profissão ou sobre eventualmente carreira, qualquer coisa, não dá conta do trabalho, né? Se você quer conhecer realmente
o trabalho de uma locutora, vai estudar, vai ler, vai procurar mais, né? Vai lá no canal, vai lá no Instagram da Luísa, vai lá no Instagram da Cris, vai acompanhar mais, né? O podcast não dá conta de você entender as coisas, né? Vai estudar. Muito obrigado por terem vindo. Se você voltar semana que vem, mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem e até lá. Bye!